Pai amado, mais uma vez presente nessa palestra online para escutar e interpretar suas palavras. Tão grandes os ensinamentos ocultos nelas. E perdoa-nos, Pai, porque alcançamos aquilo que compreendemos, mas temos a certeza de que, guiado pelo seu norte, pela sua luz, pelo horizonte, nos melhoraremos na nossa medida, no tempo nosso. Pai, Mãe Maria, abraça-nos, nos direcione, nos acalme, nos refrigere e passe para nós a certeza que, mesmo que nos percamos, o Senhor nos receberá de braços abertos, independente do pecado que tenhamos feito, pois o arrependimento é uma consequência e a cura é uma consequência desse perdão divino e maravilhoso que tem por nós. Que assim seja. Boa noite. Bom, hoje nós estamos na nossa quinta parábola, né? Então, nas últimas 4 palestras, né, nós temos conversado sobre, não vou dizer que as principais, mas talvez as que neste momento são mais importantes para cada um de nós. E eu percebi que em alguns momentos dessas últimas 4 palestras, alguns têm, não vou dizer se incomodado, mas têm criado uma certa resistência com relação a interpretações diferenciadas das parábolas. E muitas vezes nós nos pegamos na situação de pensar o seguinte: se a palavra é divina, trazida pelo nosso Mestre Jesus, como é que ela poderia ter mais de uma interpretação? Se ela representa a verdade divina, como ela pode gerar interpretações diferentes? E eu vou dizer que, na verdade, isso, né, como sempre, como nós sempre falamos, isso é o meu ponto de vista. Obviamente, nenhum de vocês, né, tem que concordar comigo, mas no meu ponto de vista, o fato dela gerar interpretações diferentes é o que faz das parábolas uma forma magnífica com que Jesus utilizou, né, para trazer a palavra de Deus. E para eu explicar a vocês, né, antes da gente começar a falar da parábola, da quinta parábola, da parábola de hoje, para eu explicar para vocês o porquê que eu estou dizendo isso, eu vou explicar isso com uma parábola. Porque, querendo ou não, nós usamos parábolas o tempo todo. Sempre que você vai tentar explicar algo para alguém e você acha que é mais fácil explicar fazendo uma analogia com algo próximo a essa pessoa, você está fazendo o quê? Uma parábola. Então, para eu explicar esse meu ponto de vista nessa introdução dessa conversa nossa de hoje, eu vou, né, tomar a liberdade de fazer uma parábola. Vamos imaginar que todos nós estamos sentados à mesa para um jantar. Todos nós precisando nos alimentar. Todos nós necessitados de nutrição. No entanto, cada um de nós é uma pessoa diferente, com gostos diferentes, com histórias diferentes. Então, nem tudo que o Joel gosta de comer, o Fred gosta de comer. Então, se eu faço um prato e distribuo a todos vocês, alguns vão ficar felizes com o prato, vão gostar do prato porque gostam daquele tipo de comida, outros nem tanto. Mas todos precisam se nutrir. Então, qual seria a forma mais eficaz de eu conseguir levar a nutrição a todos vocês, se eu fosse a pessoa responsável por servir esse alimento, de uma forma que eu pudesse fazer com, né, não trazer desconforto a ninguém, que todos pudessem se alimentar e ficassem felizes com isso e conseguissem se nutrir? Bom, eu teria 2 possibilidades. Eu poderia fazer um prato individual para cada um de vocês. A comida favorita de cada um. Mas isso seria extremamente dispendioso.
de tempo, de recurso. E existe uma outra forma. E se eu conseguisse fazer um prato que pudesse levar os nutrientes para todos vocês, talvez não na mesma proporção, mas todos seriam nutridos, que fosse um prato único, mas que cada um conseguisse enxergá-lo da forma que mais lhe agrada, que mais está compatível com a sua história. Então, eu entregaria o prato para o Fred, ele veria a batata frita. Eu entregaria o mesmo prato para a Adriana, ela veria um bolo de chocolate. O que eu estou dizendo é que cada um, observando o prato de uma forma diferente, vai conseguir receber esses nutrientes de uma forma eficaz. Se isso não fosse feito assim, talvez muitos se recusassem a comer. Não, isso eu não como. Jiló eu não gosto. Então, isso eu não como, isso eu não quero, e você deixaria de receber os nutrientes que são importantes para o seu crescimento. Isso são as parábolas. Jesus falou em parábolas não só porque as pessoas tinham dificuldade de entender a verdade divina, isso também é o grande motivo, mas também porque ela geraria interpretações diferentes. Uma interpretação para cada ponto de vista dentro da sua bagagem de experiências. Conseguindo, então, levar os nutrientes de forma adequada para cada um de nós. Porque a forma como eu interpreto uma parábola é a forma, não que a forma que eu acho, né, que condiz com o que eu quero, mas é a forma que se encaixa dentro do meu nível de evolução, do meu aprendizado, da minha maturidade. E assim eu consigo compreender e consigo absorver os conhecimentos presentes naquela parábola. Que talvez, se eu fosse ler essa parábola de uma outra forma, né, se ela fosse ler esse ensinamento não em parábola, mas da forma como ela é, talvez eu não conseguisse absorver esses nutrientes. Se todos nós tivéssemos a mesma interpretação da parábola, talvez ela não fosse tão vantajosa. Por quê? Porque a interpretação que eu tenho é aquela que eu sou capaz de, hoje, compreender e absorver os conhecimentos que nela tem. Obviamente, quando nós estamos juntos e compartilhamos os nossos pontos de vista, quando nós estamos juntos como hoje e podemos dizer como cada um de nós entende e interpreta a parábola, nós conseguimos aumentar ainda mais esse ganho. Por quê? Porque eu já estou nutrido com aquela interpretação que eu tenho. Agora, ouvindo a interpretação de uma outra pessoa, eu posso conseguir um pouco mais de nutrientes. Eu posso conseguir um pouco mais de conhecimento. Então, não se incomodem quando alguém traz uma interpretação que é diferente daquela que você sempre ouviu. Porque a interpretação que você tem não está errada. A interpretação que você tem é a interpretação adequada dentro de toda a sua bagagem. Só que agora você já pode ouvir uma nova interpretação, que não é melhor que a sua e nem é pior que a sua. Ela é apenas diferente. Ela tem tanto aprendizado quanto a sua interpretação. Mas quando você começa a somar várias interpretações, você começa a somar os aprendizados. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma parábola, e talvez a parábola mais conhecida da Bíblia, né? E, para muitos, né, a que mais incomoda. E eu vou trazer uma interpretação que talvez seja a interpretação da maioria de vocês, mas se não for, não se incomodem, porque o que eu estou trazendo não é verdade absoluta, é como eu consigo enxergar essa parábola. Se você tem um outro ponto de vista, você pode expor isso. Porque você expondo esse seu ponto de vista, você vai me ajudar a crescer. Porque você vai estar me abrindo os olhos para outras formas de enxergar essa parábola. Então, todas essas reuniões que nós temos feito têm como objetivo somar. Não é dividir, não é, né, diminuir. É sempre somar.
é somar o que eu sei com o que vocês sabem, e no final todos nós sairmos sabendo um pouco mais. E eu estou falando isso por quê? Porque, como eu disse, a parábola de hoje é talvez a parábola mais conhecida. Mesmo as pessoas que não leem a Bíblia, possivelmente já, pelo menos, ouviram ou ficaram sabendo de alguma forma sobre essa parábola. Porque ela já foi muito discutida. Por isso que talvez a interpretação que eu vou trazer aqui seja que vocês também têm, porque as interpretações sobre essa parábola já foram discutidas várias vezes. Mas é uma parábola que para muitos ainda incomoda. Porque traz aprendizados que nós já temos na teoria, mas que na prática nós ainda temos muita dificuldade de trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Todos aqui, eu acredito que todos já tenham lido ou ouvido falar. Eu vou ler, para que aqueles que ou não conhecem, ou faz tempo que ouviram, faz tempo que leram, possam relembrar. E depois a gente vai conversar sobre toda ela, essa parábola, durante, então, essa nossa noite de conversa, ok? Então, vamos lá. Essa parábola ela está em Lucas 15, de 11 a 32. E ela é colocada da seguinte forma. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao pai, Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu a fazenda para os seus 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais jovem pegou tudo o que tinha, partiu para terras longínquas e ali desperdiçou toda a parte que lhe cabia, vivendo de forma dissoluta. Após ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidades. Ele procurou um dos cidadãos daquela região, o qual o mandou para os seus campos para alimentar porcos. Com fome, ele desejava encher o seu estômago com o alimento dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Irei até meu pai e pedirei, Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Assim ele levantou e foi ao encontro do pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu chegar. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, o vistam e coloquem em sua mão um anel e nos seus pés sandálias. Matem um bezerro cevado e todos iremos comer e nos alegrar. Porque este meu filho que estava morto reviveu, este meu filho que tinha sido perdido foi achado. E todos começaram a se alegrar. O filho mais velho que estava no campo, quando chegou, viu toda aquela música e aquela dança. Chamou um dos servos e questionou o que estava acontecendo ali. E o servo respondeu, o seu irmão retornou. O teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar na casa. O pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado? Ele, então, olhou para o filho e respondeu, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos alegrar. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Então, nós temos aí então a história de um pai com 2 filhos, um filho obediente
que se manteve ao lado do pai, trabalhando com o pai, para manter e fazer a fazenda crescer, e um que pegou toda a parte da herança, né, com o pai ainda vivo, pediu a sua parte da herança, que foi embora e gastou tudo o que tinha, chegando ao ponto de passar necessidade, passar fome. E voltou até o seu pai pedindo que ele pudesse o receber, mesmo que fosse como um empregado. O pai, ao invés de mostrar decepção ou tristeza, ele mostrou alegria. Fez uma festa para o filho que retornou. E o irmão se revoltou com isso. Bom, que este pai representa, dentro dessa parábola, o nosso pai maior, acho que todos nós concordamos. Nessa parábola, o pai nada mais é do que o nosso pai criador. E os filhos somos nós. Mas existem dois filhos. Eu sou o filho que foi embora ou o filho que ficou? Eu sou os dois. Porque a minha vida, dentro de tudo que eu experienciei, ela não é uma vida uniforme. Eu não tenho sempre os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes para com todo mundo. Por muitas vezes eu ajo como um filho que foi embora e gastou tudo o que tinha, chegando a passar fome. E muitas vezes eu sou o filho que se manteve e se irritou quando o pai recebeu o filho pródigo de volta. Então aqui eu não quero que vocês se prendam a eu sou o filho que, o pecador que foi embora e depois retornou. Não, eu sou o filho que se manteve. Todos nós temos estes dois lados. E analisar estes dois filhos, essas duas situações, vai trazer aprendizado para cada um de nós. Principalmente porque nós, se prestarmos atenção, nós podemos, durante o dia a dia, nos flagrar, nos comportando como um filho, ora, nos comportando como outro. O que significa esse filho que foi embora? Primeiro, este filho pediu ao pai a parte que lhe cabia da herança, e o pai nem mesmo hesitou. Por que o pai não hesitou em dar a este filho o que lhe cabia na herança? Ele poderia ter dito não. Mas ele não hesitou, ele simplesmente deu. Porque um pai, com a sabedoria que ele tem, o nosso pai maior, ele respeita o nosso livre-arbítrio. E ele sabe que todas as nossas atitudes, por mais que tragam dor, vão nos trazer aprendizado. E ele simplesmente abriu mão de parte da sua fazenda e entregou ao filho. Ele confiou, ele sabia que o filho ia passar necessidade, ele podia até supor, mas ele não sabia. Por quê? Porque o futuro, ele não existe ainda. O nosso pai, ele sabe de tudo. Mas o nosso futuro nós ainda não construímos. Então ele consegue prever dentro das nossas atitudes o que a gente vai fazer. Mas o nosso futuro, quem escreve somos nós. Então esse pai, ele não sabia que o filho ia gastar tudo, mas ele até imaginava. Mas mesmo assim, ofereceu a ele o que ele tinha de melhor. Deu ao filho o que ele podia. Ofereceu ao filho todos os recursos que ele podia para que esse filho pudesse fazer bom uso desses recursos. Se o filho fez ou não, aí é uma escolha do filho. Assim somos nós. O Pai nos oferece diariamente, desde a nossa criação, todos os recursos que ele dispõe para que nós possamos fazer uso desses recursos da melhor forma. Se nós fazemos bom uso ou não, aí é uma escolha nossa. Mas ele nos oferece esses recursos
para que nós possamos tentar usar esses recursos para o nosso bem. Obviamente que dentro do nível de entendimento de cada um, esse nosso bem vai variar. Mas mesmo assim, ele continua nos oferecendo esses recursos para que nós possamos utilizá-los diariamente para o nosso crescimento. Este filho, então, pegou toda a parte que tinha da herança e foi embora. Por que ele foi embora? Na parábola não diz por que a decisão de abandonar o pai. E talvez muitos de vocês nunca tenham pensado nisso, com relação à parábola. Este pai, em momento nenhum, ele se mostra um pai severo, um pai, né, duro. Ele se mostra um pai bondoso. Tanto que, inclusive, cedeu parte da herança sem hesitar, recebeu ele de braços abertos depois. Então, por que o abandonar? Olhando por essa lógica, um filho que está dentro do seu lar, tendo de tudo do bom e do melhor, por que abandonar este pai? Porque por mais que ali naquele local ele tivesse tudo do bom e do melhor, ali haviam regras que ele deveria seguir. Assim como no lar de cada um de nós. Todos nós já estamos, né? Mesmo aqueles que não têm mais o pai material por perto, né? Todos somos filhos de alguém. E todos moramos em um lar que tinham regras a serem cumpridas. E possivelmente, durante a adolescência de cada um de vocês, vocês já devem ter se revoltado com algumas dessas regras. Todo lar tem regras. E este pai também tinha. Regras essas que serviam para quê? Para ajudar no crescimento moral desse filho. O filho mais velho diz no final: eu fiquei aqui e segui todos os seus mandamentos. Eu cumpri as suas regras. Aquilo que me era exigido eu fiz. E foi isso que o filho mais novo não quis. Seguir estas regras. E que regras são essas quando nós pensamos nesse pai como nosso pai criador? As regras morais. Aqueles ensinamentos que nós tentamos colocar em prática todo dia. De respeitar o próximo, de não julgar, todas essas regras. Nós tentamos todo dia colocar em prática, mas muitas vezes nos revoltamos com elas e não queremos segui-las. E nos afastamos. Decidimos pegar tudo o que temos e ir embora. Eu não quero seguir essas regras, eu não quero tentar amar o próximo, eu não quero ter que respeitar pai e mãe, eu simplesmente quero viver do jeito que eu bem entender. O pai nunca vai dizer, não, você tem que ficar aqui. Ele vai dizer, tudo bem, toma a sua parte da herança e vai. Então, todos nós temos o direito, e já fizemos isso, de pegar aquilo que era nosso e nos afastar de Deus por não achar que se encaixe nessas regras, né, nesses mandamentos cristãos, nesses mandamentos morais. Muitos de nós nos afastamos do Pai Criador por não querermos trabalhar. Porque nesta fazenda, percebam que no final da parábola, o filho mais velho estava no campo. Ele estava trabalhando. Não é porque ele é filho do fazendeiro que ele não trabalhava. Ele também trabalhava. Então, além de regras, os filhos tinham que trabalhar. E possivelmente é por isso que este filho mais novo se afastou. Ele não queria cumprir as regras e nem mesmo queria trabalhar. E nós, como eu disse, nos revoltamos muitas vezes com as regras morais que não temos que seguir, mas que deveríamos seguir. E também nos recusamos a trabalhar, porque seguir essas regras dá trabalho. Tentar ser paciente, tentar ser tolerante,
tentar amar ao próximo, isso dá muito trabalho. E este trabalho, muitas vezes, faz com que nós nos afastemos. E esse afastar não é uma coisa raciocinada. Vou me afastar de Deus porque eu não quero trabalhar e nem quero seguir as regras cristãs, os ensinamentos cristãos. Isso não é algo consciente. Não é algo que alguém raciocina. Pode até acontecer, mas geralmente a gente não raciocina dessa forma. Nós fazemos isso sem, muitas vezes, perceber. Por não nos adequarmos a esses ensinamentos, por não querermos colocar isso em prática, porque não queremos o trabalho, nós acabamos, aos poucos, nos afastando do Pai. Nós não chegamos para o Pai e falamos, me dá minha parte na herança que eu vou embora. A gente simplesmente vai embora. Mesmo permanecendo no mesmo lugar. Porque aqui o distanciamento não é físico, e sim energético. Quer falar, Paulo? Na verdade, é só para te avisar, quando puder já perguntar, a gente já tem algumas perguntinhas. Tá. Tá bom? Daqui a pouquinho. Então esse filho sai, com o pai com o coração apertadinho, deixa ele ir. E esse filho gasta tudo que tem e passa a viver na necessidade. Este pai, só um minutinho, Fred, está distante e esse filho passa a necessidade. Esse pai ele está distante no ponto de vista do filho. Porque o filho se distanciou, mas o pai permanece. Permanece cuidando desse filho mesmo à distância. E esse filho, quando passa a necessidade, o que ele faz? Ele pensa, eu vou voltar. E isso é um ensinamento gigantesco. Por quê? Isso se chama humildade. Porque dar o braço a torcer, engolir o orgulho, abaixar a cabeça, voltar para o pai e dizer, me aceita de volta, mesmo que seja como um empregado, isso não é uma coisa fácil. Essa passagem, essa parte da parábola é um dos ensinamentos, uma das partes do ensinamento que mostra uma das coisas mais difíceis para nós fazer, que é admitir que estávamos errados. Admitir que cometemos um equívoco e pedir perdão. Pai, me perdoa, me aceita de volta. Fred. Só para lembrar, pessoal, porque tem muita gente que às vezes fica meio assim, querendo saber o que significa dizer pródigo, né? Pródigo é um adjetivo que fala assim, uma pessoa que gasta, uma pessoa dispendiosa, que esgota todos os recursos, né? Então, o pródigo não é porque ele voltou, o pródigo é porque ele tomou a decisão dele de se afastar do pai, mesmo do jeito que você falou. O pai nunca se afastou dele, foi ele que tomou essa decisão. Sabe? Desculpa ter falado isso, mas é legal, pessoal. É interessante, porque muitos de nós usamos o termo pródigo de forma equivocada. Ele volta engolindo o orgulho. Ele se arrependeu. Ele precisou passar necessidade e passar fome para poder dar valor ao que o pai lhe oferecia. Poder dar valor ao trabalho, porque ele volta e pede, me aceita como empregado, eu vou trabalhar duro. Ele efetivamente se arrepende e começa a dar valor ao que ele tinha antes. Precisava disso? Precisava ele passar fome? Ele passar necessidade? Ter vontade de comer a comida dos porcos de tanta fome? Não, não precisava. Nós podemos aprender, nós podemos agir de forma correta sem precisar da dor, mas estamos num momento evolutivo que não conseguimos fazer de forma diferente. Então, a dor muitas vezes nos ensina. Em geral, elas nos ensinam.
Vai chegar um momento em que nós conseguiremos aprender sem a necessidade de passar por isso. Mas atualmente, no momento evolutivo que nós estamos, nós não conseguimos aprender de outra forma. Então, todo esse sofrimento que esse filho passou foi maravilhoso para a vida dele. Porque ele conseguiu dar valor àquelas regras morais e ao trabalho que o pai o ensinava. E ele retorna, e o pai o recebe de braços abertos, não julgando, não o condenando. Por quê? Porque para um pai que ama, o que interessa é o bem-estar do seu filho. E o pai, ele não viu o lado, já vi, Fred, ele não viu, né, neste momento em que o filho voltou, ele não estava ali pensando no filho que foi embora ou no filho que gastou tudo, ele estava pensando no filho que se arrependeu, no filho que aprendeu e começou a dar valor ao trabalho, um filho que conseguiu engolir o orgulho e, com muita humildade, pedir desculpa e voltar. Ele conseguiu ver todos os ganhos e ele não deu atenção aos equívocos. Porque Deus consegue ver aquilo que tem de melhor em nós. Enquanto nós, muitas vezes, só olhamos os erros. Aí eu fui embora, aí eu errei, eu não valorizei meu pai. Agora eu vou lá com o rabinho entre as pernas pedir desculpa. Olha o outro lado. Eu fui embora, mas eu aprendi. Mesmo com a dor, eu aprendi. Eu aprendi a lidar com o meu orgulho, a lidar com a minha forma de agir. E eu estou aprendendo a pedir desculpa. Olhe um outro lado, porque foi isso que o pai fez. E por isso ele ficou feliz. Porque ele conseguiu ver o que o filho tinha ganhado com toda aquela história, que, a olhos imaturos, é uma história só de sofrimento. Mas não é. Fala, Frade. Hoje eu estou só com contribuição. Eu acho muito legal, e aí tem um outro grandiosíssimo aprendizado na passagem, porque algumas Bíblias escrevem que esse pai, vendo o real arrependimento do filho, ele sai correndo em direção ao filho e o abraça, impedindo o julgamento até dos outros que estão ao redor, mandando imediatamente, eu sei que você vai comentar, trazer anel, roupa, etc e tal. Mas assim, o ensinamento é tão valioso, porque naquela época, uma pessoa idosa que tinha o status que esse pai tinha, eu estou falando de status porque a gente sabe que a gente está comentando materialmente falando, ele não era bem visto que ele corresse em direção a ninguém. Mas olha que legal, o pai corre em direção ao filho, sabe? Isso também foi um ensinamento que ele quebrou, tentava quebrar aquele lance dos fariseus, de um Deus onipresente, onisciente, e que abraça, e que corre, e que não deixa ninguém para trás. Perdão, tive que falar. Sem problema. E que consegue ver as nossas qualidades, apesar dos nossos erros. Eu vou continuar porque a gente ainda tem que falar do filho que muitas vezes a gente esquece. A maioria das pessoas só lê essa parábola até o momento que o filho volta e esquece de ler o finalzinho, que eu acho que talvez tenha até mais nos ensinado do que o filho que foi embora. Mas se tiver alguma pergunta dessa parte inicial, se você quiser falar Z, você pode fazer, Paulo. Tem, na verdade, duas perguntinhas que são mais voltadas para essa parte inicial, né? Mas se for para outra parte, a gente coloca e eu acho que dá para colocar junto no final, Jeane. Acho que você pode ir, depois a gente traz, porque tá meio que junto as duas partes da pergunta. Tá bom? Não, você pode fazer. Pergunta. Então, eu vou fazer a primeira da Adriana. A figura dos dois filhos, onde um se revolta contra o outro. Somos nós rebeldes frente às nossas próprias falhas? Isso é uma forma de ver. Porque muitas vezes nós somos os dois filhos, e não é o caso aí, não seriam dois filhos, né? Porque ora eu sou um, ora eu sou o outro, lidando com o próximo. Muitas vezes sou eu lidando comigo mesmo. Muitas vezes eu sou o filho pródigo, o filho que foi embora, gastou tudo, cometeu equívocos, peço desculpa e eu mesmo me julgo por isso. Sim, diversas vezes nós fazemos isso.
Alimentamos uma culpa imensa pelo que fizemos, e isso nos dificulta pedir desculpa, porque se nós não conseguimos nos desculpar, muitas vezes temos, né, dificuldade em pedir desculpa para o outro, principalmente para Deus, sendo que, na verdade, nem precisamos pedir desculpa para Ele. E acabamos nos julgando pelas nossas ações. Isso é uma forma. E uma outra forma também é quando nós estamos na posição do filho mais velho, julgando o nosso irmão que está na posição do filho mais jovem. E o contrário, quando nós estamos na posição do filho mais jovem e algum irmão nosso nos julga. Ele vestindo, então, essa vestimenta do filho mais velho. Então, é tanto nós, né, esses dois filhos, para com o próximo, quanto para conosco mesmo. Sim. Mais uma? Só mais uma também foi enviado. Mas então não temos limites? O Pai não limita o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Primeiro, estando na matéria, nós temos o limite que a matéria nos impõe. Né? Então, a matéria ela impõe limites ao livre-arbítrio. Né? Eu quero que amanhã eu quero ser verde. A matéria não vai me permitir fazer isso. Né? Eu posso até tentar me pintar, mas não vou ser verde. Então, a matéria me limita a algumas coisas. Eu quero voar, mas o meu corpo não permite. Então, eu tenho algumas limitações. Eu posso até tentar, mas eu não consigo. Agora, Deus nos limita? Sim. Esses limites vão existir quando não houver aprendizado. Então, nos coloquemos na posição deste filho que pede ao pai parte da herança para ir embora. Se este pai, nosso pai criador, avalia a situação e chega à conclusão de que não haveria ganho nenhum, eu não aprenderia nada, nenhum dos envolvidos aprenderia nada, alguma coisa me limitaria e eu não conseguiria sair dessa fazenda. Se eu pude exercer esse livre-arbítrio, é porque ali tinha aprendizado. Então, como nós costumamos dizer, Deus não nos manipula como peças de xadrez. Ele deixa com que nós, né, cada um de nós, possa agir de acordo com o livre-arbítrio. Mas o que nós fazemos é permitido por Ele. Porque se não houver aprendizado, não vai haver a permissão. Então, o livre-arbítrio é limitado? Sim. Ele vai ser limitado quando não houver aprendizado nas nossas ações, com as consequências das nossas ações. Mais alguma? Eu acho que a próxima pode ficar para depois. Pode continuar. Mas eu não vou demorar. Tá bom. Bom, então nós já entendemos que o pai, ele, né, dentro até dessa pergunta, ele entendendo que haveria, naquela saída do filho, aprendizado, que ele poderia aprender muito com aquilo, não que ele fosse saber exatamente o que o filho faria, mas ele sabia que independente do que o filho fosse fazer, haveria aprendizado naquela situação. Ele continuou à distância, cuidando desse filho, porque aqui quem é pai e mãe sabe disso. Um filho pode ir para o outro lado do mundo, mas você continua com ele. Orando por ele, em pensamento, em coração. O pai nunca abandonou esse filho. Então, ele continuou cuidando desse filho à distância, esperando que esse filho pudesse aprender e pudesse retornar. Contando que tudo aquilo fosse trazer aprendizado. Porque ele sabe, ele tem a sabedoria e conhece os seus filhos. Ele então deixou o filho ir. O filho foi, sofreu, se arrependeu, engoliu o seu orgulho, pediu desculpa, retornou. O pai, vendo toda aquela riqueza de aprendizado, a felicidade em ver o quanto o filho tinha crescido,
o recebeu de braços abertos. E o filho mais velho, vendo tudo aquilo, se revolta. E isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Imaginem, e eu não quero aqui, né, a gente não vai entrar em polêmicas, mas eu quero que vocês imaginem os nossos irmãos. E quando eu falo nossos irmãos, eu estou falando aqui de todos os indivíduos. Imaginem os nossos irmãos que cometem os equívocos que, na opinião de vocês, são os de maior atrocidade. Aqueles equívocos que, na visão de vocês, são inimagináveis de se fazer. Estes irmãos são amados pelo Pai, serão recebidos de braços abertos, terão toda a oportunidade de se arrepender, de crescer, e quando fizerem isso, vão ser recebidos com muita festa. E aí muitos de nós se colocam na posição, como assim? Eu estou aqui tentando desesperadamente ter paciência, ser tolerante, trabalhar o amor ao próximo, o outro mata, o outro faz isso, e no final todos vão ter o mesmo tratamento? Sim. E eu diria que talvez não o mesmo tratamento. Por quê? Porque a festa foi para o filho pródigo e não para o filho mais velho. Por que isso? Por que o pai fez a festa para o filho que voltou e não para o filho que ficou? Porque essa festa era uma comemoração à conquista que o outro já vinha mostrando durante toda a sua história. Na verdade, o outro filho já recebia todo aquele amor em pequenas doses todos os dias. Ele só nunca tinha se dado conta. E o filho, quando se arrepende, volta, ele é recebido com festa, por quê? Porque para que ele veja, olha o quanto você cresceu. Olha o quanto, mesmo com todo esse sofrimento, você cresceu. E nós que muitas vezes estamos lá tentando arduamente seguir os mandamentos, vemos a possibilidade de um irmão desse, que comete esses equívocos, que na nossa opinião muitas vezes são atrocidades, eles têm o amor do Pai? Eles vão ser recebidos de braços abertos? Vão. E aí muitos de vocês nesse momento podem estar pensando, não, mas eu não sou igual o filho mais velho, eu não penso assim. Eu não fico revoltada em saber que uma pessoa que cometeu equívocos, quando se arrepender, ela vai ser recebida de braços abertos. Não. Quantos aqui já pensaram na justiça divina para estas pessoas que cometem equívocos como punição ao morrer? Ah, fulano não pagou pela lei do homem, mas vai pagar, porque Deus vai fazer ele pagar. Deus não vai fazer ele pagar. Este Pai que nos ama e que é justo, ele vai oferecer todas as oportunidades para que esse filho se arrependa e vai receber ele com festa, quando ele conseguir se arrepender e retornar para o Pai. Então não espere que justiça divina seja alguém pagar pelos seus pecados. A pessoa vai sofrer? Possivelmente. Porque Deus vai fazer ela sofrer? Não, porque ela mesma vai buscar isso. É a mesma coisa com o filho. Ele não sofreu, não foi o pai que fez ele sofrer passando fome, foi ele que foi buscar isso. Então, muitos irmãos nossos que cometem atrocidades sofrem em consequência disso? Sim. Por ordem do pai? Não. Por consequências das suas próprias escolhas. E quando eles se arrependerem, quando eles perceberem os erros que cometeram e quiserem mudar, vão ser recebidos com muita, muita alegria. Fred. Desculpa. De novo, é aí que a gente percebe. Você não precisa pedir desculpa. Tá.
de novo, é aí que a gente percebe, quando a gente lê com cuidado, que o pai, de novo, dá prova de quão pacífico, benevolente e grandioso ele é. Porque em várias traduções de algumas Bíblias, de várias Bíblias, fala que o filho até desacatou o pai. Esse pai que recebeu o filho que foi e voltou, o filho pródigo. Aí o pai, de maneira muito mansa, como você falou, ele fala o seguinte: o que é meu é teu. Sabe? Ou seja, ele pega esse filho que está meio que balanceado, porque aquele que foi e voltou recebeu a festa, e tenta e consegue até certo ponto mostrar para ele que, olha só, o que é meu é seu, mas eu estou alegre por ele voltar. E aí o filho fala assim: ah, mas você nunca me deu uma ovelha, não foi isso que você vai falar? Às vezes Pode falar. às vezes eu fico nervoso comigo mesmo, porque eu quero, mas às vezes eu não peço também. Eu não sei pedir, entendeu? O que eu quero em relação o que o pai pode me fornecer, sabe? Então, assim, é esplendoroso quando você avalia dessa forma, quando você lê e chega a esses ensinamentos. É como você falou, cada um dentro do seu grau de entendimento, sabe? Mas, assim, e aí, só para finalizar, eu fico preocupado com uma fala na passagem que fala assim: esse filho que ficou junto ao pai, ele fala assim: ah, mas ele foi para longe, gastou o dinheiro com prostitutas, etc e tal, né? Meretrizes, etc e tal. Aí eu me paro, eu sendo o segundo filho, e aí a carapuça caiu, porque como é que eu sei que ele gastou o dinheiro dessa forma? Sabe? É um pré-julgamento de alguma situação. Desculpa, agora você continua, vai lá. Sim, um pré-julgamento, porque ele só viu o que o filho fez de errado, mas não viu o quanto ele sofreu com a fome. Não viu, né, toda a situação que ele passou para que ele pudesse se arrepender e ali estar. Ele só olhou o lado negativo. Ele fez o inverso do que o pai fez. O pai conseguiu. O pai, ele não fechou os olhos para os equívocos do filho. Ele sabia dos equívocos do filho, mas ele não valorizou. Ele valorizou os acertos. Porque erros todos cometemos. Todos. Os nossos erros, eles têm que ser analisados, eles têm que ser levados em consideração. Não podemos esquecer dos nossos erros, porque eles nos ensinam. Este filho só retornou para o pai quando, depois de perder tudo, gastar tudo, passou fome. Então, ele não pode esquecer isso. Lá na frente, ele não pode olhar para trás e dizer: olha, quando eu fiz isso, eu passei necessidade. Então, ele tem que olhar os erros. Mas ele tem que olhar também os acertos, que foi o que o pai fez. Mas eu aprendi, eu cresci, eu consegui me arrepender e retornar. O que o filho fez, o filho mais velho, foi olhar só os equívocos, que é o que nós fazemos quando julgamos nossos irmãos. Muitas vezes nós olhamos para um irmão que cometeu erros que, no nosso ponto de vista, são gigantescos, mas nós nem mesmo sabemos quem é essa pessoa, nós muitas vezes nem o conhecemos, só ouvimos falar dos erros que ele cometeu. Mas e o que ele fez de certo? Você sabe? Não. O sofrimento que ele passou, você sabe? Não. Você só consegue olhar o erro. E é por isso que você cai no seu erro de julgá-lo. Porque você julga o seu irmão pelo erro que ele cometeu, mas o seu irmão, ele não é definido pelos erros que comete, ele é definido por quem ele é em essência, por toda a sua história. E você está comentando sobre uma pequena parcela dela. Então, nós sempre caímos num erro quando julgamos o nosso irmão pelo pouquíssimo que sabemos. E aí, dentro até do que a Adriana perguntou, fazemos isso inclusive conosco. Quando nós julgamos por um erro que cometemos e esquecemos de valorizar tantas coisas que nós aprendemos e que fizemos de bom. Eu não devo ignorar os meus erros, mas eu tenho que valorizar os meus acertos para conseguir repeti-los. Porque o que aconteceu com este irmão mais velho eu não vou dizer que é um dos maiores pecados, né, entre aspas, né? Um dos maiores pecados, porque não existe pecado maior ou menor, mas talvez é aquele que nós estamos mais sujeitos.
que se chama vaidade. A vaidade, todos nós temos, e nós somos tomados por ela, sem muitas vezes perceber. Nos achamos melhor que o outro, porque eu fiquei do seu lado, eu estou tentando seguir o seu caminho. Ele fez tudo errado. Eu sou melhor que ele. Você é, como ele, alguém que está aprendendo. Porque o fato de você estar julgando o seu irmão mostra que você não é melhor que ele. Porque você está cometendo um grande equívoco. Diga, Paulo. Temos várias perguntas, já Pode podemos fazer? Pode. A próxima foi feita pela Adriana. Ela pergunta: a herança seria todos os talentos que possuímos? Os talentos e as oportunidades. Na verdade, tudo que nós recebemos faz parte dessa herança. Estarmos aqui faz parte dessa herança. Tudo o que recebemos, que são recursos utilizados por nós para conseguirmos crescer, faz parte dessa herança. Porque o que é uma herança? É aquilo que pertence ao pai, mas, por consequência, também pertence aos filhos. Tudo neste universo pertence ao nosso pai. E, por consequência, também pertence a cada um de nós. A diferença é que muitas vezes nós somos aqueles filhos que não sabem lidar com a herança do pai. E acabamos fazendo mau uso e destruindo aquilo que ele demorou tanto para construir. É só olhar para o nosso pequeno planetinha. Então, tudo isso é parte da nossa herança. Nosso corpo material, o planeta onde vivemos, as nossas oportunidades, tudo isso faz parte dessa herança. Que nós vamos continuar podendo usufruir, mesmo cometendo equívocos. Diga. A próxima é: o pai não precisa nos punir, porque nós já nos levamos para a pocilga e estaremos sonhando com a comida dos porcos, antes de nos voltarmos para ele? O pai não precisa nos punir, porque nós teremos as consequências das nossas escolhas. Eu não vou colocar da forma como foi colocada aí, né, que foi a parábola de chegar ao ponto de querer comer a comida dos porcos, porque as consequências das nossas ações vão variar de pessoa para pessoa. Então, às vezes, as minhas ações vão gerar um tipo de consequência, e ações parecidas que o Fred comete vão gerar consequências diferentes. Porque ele é melhor do que eu? Não. Porque eu aprendo com essas consequências e não aprenderia com as que ele vai ter. Então, as consequências das minhas ações são aquelas que vão me ensinar, são as mais adequadas para o meu nível de conhecimento. Então, se eu precisar ir para a pocilga, né, querer comer a comida dos porcos, e isso for me ensinar, sim. Agora, se isso não for me ensinar nada, vai se acontecer algo diferente. Lembra? Tudo é deixado acontecer por Deus de acordo com as nossas ações, a não ser que não tenha aprendizado. Então, as consequências vão variar de indivíduo para indivíduo, de escolha para escolha. Fred. Paira uma dúvida aqui na minha cabeça para você me orientar. Se esse pai ele é grandioso, acolhedor e até consolador, existe uma palavrinha que está aqui na minha cabeça chamada de arrependimento. E o pai sabe quando verdadeiramente nós nos arrependemos. Mas se ele... Assim, a pergunta é justamente essa. Será que ele vai esperar a gente verdadeiramente se arrepender para acolher a gente, ou quando ele percebe que já tem um balanço, ele não perde a oportunidade para acolher, entendeu? Pensando no pai, não como o pai da parábola, assim, do nosso pai criador. Sim, isso mesmo. Este cidadão que ofereceu a ele o empregado ao filho para dar comida aos porcos, você acha que foi levado até o filho por quê? Então, muitas vezes, nós nos achamos abandonados. E é Deus nos auxiliando.
Quantas vezes nós estamos em situações em que aparece alguém e vem nos ajudar? Ah, então é Deus que mandou essa pessoa? Essa pessoa quis nos ajudar, mas muitas vezes tem um dedinho de irmãos espirituais que falam assim, vai lá, dá uma ajudinha. Vamos colocar essa pessoa aqui para poder fazer você enxergar. Porque talvez se não fosse a situação dele estar lá dando comida aos porcos, ele não teria se atentado à situação. Então, Deus, ele está em acolhimento o tempo todo. O filho só viu o acolhimento quando voltou e se arrependeu de verdade. Mas Deus não deixou de acolher. Deus não deixou de cuidar do filho. O pai não deixou de cuidar do filho. Lembra que eu falei? O pai estava... Ele não se afastou do filho, o filho se afastou do pai. E ele não deixou de cuidar do seu filho hora nenhuma. Então, esse acolhimento, ele ocorre a todo tempo. A cada segundo das nossas vidas. Mesmo que o arrependimento não tenha sido ainda verdadeiro. Mas nós vamos enxergar esse acolhimento de verdade quando nós nos arrependemos de verdade. Essa é a diferença. Paula. Temos mais duas perguntinhas. A próxima é essa daqui. Mas o filho mais velho não sabia das meretrizes, porque ele sabia quem era o irmão, que era ele mesmo. Que era ele mesmo? É. Que na verdade, como a gente não está tratando, pelo que eu entendi, né, como sendo a Sim. mesma pessoa, né? Tá. No caso, se você está usando essa parábola para dizer o julgamento que você faz para com você, sim e não. O que acontece? Eu sei da minha história, pelo menos parte dela, né? Porque nós não conseguimos ter a lembrança de tudo. Mas, apesar de eu não lembrar por todas as situações que eu vivi, eu lembro de todos os aprendizados, porque são os que eu tenho hoje. Por mais que eu tenha lembrança do que eu fiz de errado durante os últimos anos, né, e o que eu fiz de certo nos últimos anos, eu tenho uma visão seletiva. Então, mesmo que, neste caso, o filho mais velho e o filho mais novo fossem a mesma pessoa, e nós estivéssemos aí tratando do julgamento que nós temos para conosco, ele sabia das meretrizes, mas ele não sabia do arrependimento e do sofrimento? Sabia, mas ele não põe peso nisso. Quantas vezes nós vamos pedir, né, auxílio, chegamos numa igreja, numa casa de oração, ou procuramos um amigo e né, repetimos aquela velha história. Eu já devia ter aprendido isso. Tantos anos tentando, e eu ainda cometo esse erro. Tantos anos tentando aprender, e eu ainda erro. Você erra. Mas para pensar. Há muito tempo atrás, você nem achava que isso era um erro. Hoje você tem a consciência de que isso é um equívoco, que deve ser mudado e quer mudar. Olha o avanço. Olha o passo evolutivo que você deu. Você consegue enxergar isso? Não, você só consegue enxergar que é. Então, mesmo quando é para conosco, nós às vezes nos cegamos, não conseguimos enxergar as nossas conquistas, não valorizamos os nossos pequenos passos. Porque nós criamos a expectativa que crescer é fazer coisas grandiosas. Né? Para eu ser uma pessoa que cresceu, eu tenho que ser Chico Xavier. Não. Eu tenho que simplesmente tentar fazer o melhor que eu posso hoje. E esse passo, por mais que seja pequenininho, tem que ser valorizado. Então, nós, muitas vezes, julgamos e efetivamente a nós mesmos e não conseguimos enxergar as nossas conquistas, né? Aquilo que nos fez crescer. A gente só consegue ver o erro. O erro. Então, nós temos que olhar para nós com um olhar mais caridoso. É só vocês avaliarem quantas vezes vocês aconselharam um amigo de ser uma pessoa mais caridosa para com o outro, de não julga o seu irmão, tenta olhar o lado dele, tenta ver o porquê que ele fez aquilo. Você consegue fazer isso, não consegue?
E por que você não faz isso com você? Por que você não é caridoso com você? Por que você não se perdoa? Então é difícil, é complicado, tanto para com o outro, mas principalmente para conosco. Fred. Esse irmão 2 dá pano para manga, porque eu pensando aqui agora, sabendo que nós podemos estar nas tuas condições, eu estava lembrando das minhas murmurações. E eu crio justificativas plausíveis para murmurar, mesmo que não sejam adequadas. Sabe? Nossa, puxa vida, para mim dá tudo errado, mas olha aquele cara ali que não faz metade do que eu faço, mas para ele dá tudo certo. Sabe? Então, assim, eu vejo muito um estágio da minha vida, esse 2 aí, que eu ainda estou nele, da murmuração, sabe? De reclamar de tudo, criando subterfúgios para dar razão à minha reclamação. Mas eu falo isso muito para mim, para o meu interno, porque já tem uma vantagem. Hoje, se eu for falar isso para uma outra pessoa, ela vai olhar para mim, você tem certeza do que você está falando? Que essa justificativa não é para você continuar errando, sabe? Ou pensando dessa forma, não necessariamente errando, os murmuradores, sabe? É normal, todos nós, né, murmuramos, todos nós reclamamos, porque nós ainda, primeiro que nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo agora e da forma como nós achamos que tem que ser. Nós criamos expectativas sobre o que é ideal. Então, nós temos que trabalhar isso. Então, também não posso, Fred, agora falar assim, você não pode ser essa pessoa que reclama, porque eu vou estar te julgando. Então, eu não posso fazer isso. Falar assim, eu estou errado porque eu fico reclamando. Tá, eu estou errado, então vou tentar fazer diferente. Né? Também não vou me culpar e me martirizar por reclamar. Porque isso é parte do que eu ainda sou. E eu ainda tenho que trabalhar. Eu tenho que começar a olhar o mundo, né, e os meus irmãos, tentar olhar com outro prisma. Né? Porque a gente sempre tenta ficar comparando e sempre nos colocando como melhores. Ah, mas ele fez tudo de errado e olha só a vida boa que ele tem. Vamos pensar o seguinte, outra parábola agora. Né? Você e um irmão seu. Você, Fred, 90 quilos de puro músculo, né? E o seu irmão lá, 50 quilos magrinho. Se eu sou uma pessoa justa e os dois vão carregar peso, eu vou dar o peso mais maior para quem? Para você que aguenta. E aí, quando você olha para o outro lá, fala assim, eu fiquei lá me matando para conseguir ficar forte e o outro, olha só, recebe um peso levinho. Eu que devia receber um peso levinho, eu que devia ter uma vida tranquila, porque eu trabalhei para me tornar forte. Que bom, então você aguenta. Ele não. Ele um dia vai aguentar, mas para ele aguentar esse peso que você está carregando e aprendendo, ele vai ter que começar com peso leve, porque ele vai ganhando força e um dia ele vai conseguir carregar o mesmo peso que você. Então, às vezes, a gente reclama da vida pesada que tem, olhando para o nosso irmão, e não percebe que isso não é punição, isso é merecimento nosso. Ah, eu mereci carregar peso? Sim, porque eu sou mais forte. Eu mereci as situações que eu vivo porque eu tenho o merecimento, eu fiz por onde. E aí, isso é prêmio, porque o peso mais forte agiliza o meu processo de crescimento. Agiliza o meu processo de aprendizado. Ou você quer ficar carregando peso levinho para o resto da vida e atrofiar a musculatura que você demorou tanto para conseguir? Então, às vezes, a gente tem que olhar com outro prisma para deixar de julgar o irmão. Fred, você está no mudo. Aí você colocou uma minhoca na minha cabeça aqui, porque eu fiquei em dúvida do que é melhor, se é que é melhor. Ser um pecador confesso e arrependido, ou ser uma pessoa, entre aspas, tá? Um santo que me cerco de legalidade,
crio as minhas legalidades, eu falo que sigo a lei, mas na verdade eu sou hipócrita. O que é melhor? Ou eu sou os dois ao mesmo tempo? E Nós desculpa a somos palavra os dois. hipócrita, mas você está entendendo? Eu preciso que você me dê uma resposta assim. Nós temos os dois lados, mas sério, você quer uma resposta? É, porque, né, é bom da gente delimitar. Se você puder dar, é bom, né? Você já tem a resposta. Sim. Cada um de nós ocupa essas duas posições. Porque muitas vezes somos aqueles que erramos e nos arrependemos, e muitas vezes somos aqueles que não queremos admitir o erro e fingimos que está tudo certo. Né? Muitas vezes a gente age mais de um jeito, mais de outro, mas cada um de nós dentro do entendimento. Qual que é melhor? Qual que te ensina mais? Isso vai depender, porque isso depende do momento de cada um. Mas se eu fosse dizer a minha opinião, é melhor ser um pecador, confesso. É melhor você enxergar os seus erros, se arrepender deles e tentar mudar, do que esconder embaixo do tapete, fingindo que nada aconteceu, para não ser julgado pelo outro. Porque você tem o benefício, entre aspas, de não ser julgado pelo outro, mas tem o prejuízo de também estar perdendo a oportunidade de se melhorar. Quando você admite o seu erro, você consegue fazer diferente. Muitas vezes, várias pessoas em situação de vícios, por exemplo, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer para mudar? Admitir. Ninguém muda se antes não admitir que tem algo para ser mudado. Agora, a pessoa, então, que o hipócrita, como você disse, ela está errada, ela está dentro do que ela acha que é certo. Vai chegar um momento em que ela vai mudar. Quem sou eu para dizer que a pessoa está errada? Mas se eu pudesse escolher, em mim, não nos outros, né? E eu dissesse na minha vida o que eu acho que seria ideal para mim seria ser o pecador, confesso. Consigo ser? Nem sempre. Mas seria o ideal. Admitir os meus erros para conseguir trabalhá-los. Paulo. A próxima perguntinha é a seguinte: o filho que ficou recebeu a herança também? Só não saiu de casa do pai para gastar. É a nossa falta de respeito ao direito dos outros, no caso do pai e do irmão mais novo, pela forma com que o pai recebeu o irmão mais novo. No início da parábola, é bem claro que o pai dividiu igualmente a fazenda. Os dois receberam a herança. Ele não deu herança só para o filho mais novo que foi embora. Ele também deu para o filho mais velho. O filho mais velho poderia ter feito o que bem entendesse. Ele decidiu ficar. Não foi uma exigência do pai. Ele também tinha liberdade. Ele decidiu ficar. E ele esperava o reconhecimento. Ah, você ficou do meu lado. Ele teve esse reconhecimento, só não soube valorizar. Possivelmente, esse pai todo dia mostrou esse reconhecimento. Mas ele não conseguiu valorizar, por quê? Porque na cabeça dele, ele tinha que ser reconhecido e o filho tinha que ser maltratado por ter abandonado. Nós, muitas vezes, temos a dificuldade, e aí eu não diria, não sei nem se seria falta de respeito, mas talvez uma falta de entendimento nossa, de que eu tenho que subir a escada para ficar no nível mais alto. Nós, muitas vezes, como temos a dificuldade ou temos preguiça de subir a escada, o que a gente quer? A gente quer que os nossos irmãos desçam para eu ficar no nível mais alto. Então, como muitas vezes eu não consigo ser melhor, eu quero que o outro seja pior. Então, ele estava muito feliz, o filho, até o momento, mas quando viu o outro recebendo aquilo, ele falou, eu tinha que receber, ele tinha que sofrer. Não, você recebeu o que lhe cabia, ele está recebendo o que cabe a ele. Porque você não está ali feliz com ele. É uma falta de respeito? É uma falta de entendimento nossa. De compreender que todos nós somos iguais em oportunidade.
E todos nós somos iguais, enquanto filhos amados do Pai. Mais alguma? Pode fazer. Só um minutinho, um apoio primeiro. Fala, Fred. Esse filho 2, esse segundo filho, quando ele faz a interpretação que ele fez, poderia ele também, dependendo de como ele nutre a interpretação que ele fez, ou seja, eu mereço mais, você vai acolher ele. Esse filho ele poderia sair da casa do pai também? Poderia, ele tem um livre-arbítrio. Entendi. Ele tem um livre-arbítrio para fazer o que bem entender. E ele criou uma expectativa que teria que receber um reconhecimento por fazer o que ele acha que é certo. E esse reconhecimento tinha que vir do outro. Quem tem que reconhecer, quem tem que valorizar o que você faz que é certo, é você. Nós ficamos esperando aplausos do outro. Mas não é do outro que tem que vir esse reconhecimento, é de você. Nós temos que agir corretamente para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E não para que o outro olhe e fale assim, olha, como está crescendo, como está... Nós não temos que buscar esse reconhecimento. Porque nem sempre ele vai vir da forma como nós achamos que ele tem que vir. Então, nós temos que reconhecer os nossos passos e valorizar os nossos passos acertados. Nós temos que reconhecer e aprender com os nossos passos equivocados. Os outros, aqueles que nos rodeiam, podem ou não perceber isso, podem ou não valorizar isso. Mas, em primeiro lugar, quem tem que fazer é você. Paulo. A próxima pergunta é a seguinte: podemos dizer que essa parábola ensina que Deus nunca fecha a porta ao arrependimento e ao resgate do filho que deseja voltar à casa do pai? Com certeza. E isso foi uma visão que Jesus trouxe, talvez uma das grandes mudanças, né, para as pessoas naquela época, da visão que elas tinham de Deus. Que existe a possibilidade de arrependimento. E não tem um tempo limite. O Pai vai te receber de braços abertos, se for hoje, se for amanhã ou se for depois. Então eu posso continuar, né, na vida, né, levando a vida do jeito que eu quero, porque independente, né, disseram que eu posso me arrepender quando eu quiser, pode. Só que lembra que Deus não pune, mas as consequências das minhas escolhas podem não ser tão agradáveis. Então, esse filho poderia ter se arrependido no início da história, poderia ter demorado mais. Quanto mais ele demora para se arrepender e mudar, talvez mais ele sofresse. Por escolha própria. Então, o tempo quem dita somos nós. Mas nós temos que estar atentos que isso terá um preço, que não é cobrado por Deus. É um preço que é dado pelas consequências das minhas próprias escolhas. Mas sim, nós temos a capacidade de nos arrepender, estaremos sempre sendo recebidos de braços abertos. Os braços estão abertos neste momento, mesmo se eu não me arrepender. Como eu disse para o Fred, é porque quando eu me arrepender, eu vou enxergar os braços abertos. Porque abertos eles sempre estarão. Bom. Acabaram por enquanto as perguntinhas. Todos vocês... Tá, antes de eu continuar, senão eu atropelo. Vai lá, apoio. Aí você me deixou com outra pulga atrás da orelha aqui. Para Deus, o que é mais importante? O motivo de por que nós fazemos tal coisa? Ou simplesmente, vamos botar assim, o que fazemos? Para Deus, o que é mais importante? Por que fazemos ou o que fazemos? A minha resposta é simples. Você. Fiquei perdido. Você é mais importante. Para Deus, você é mais importante.
Não é o que você faz. Para Deus, o que importa somos nós, e não as nossas ações. Ele nos conhece na essência, até porque, por essência, nós somos parte dele. Então, ele sabe da capacidade que a gente tem. E ele se importa conosco. Ele sabe que nós vamos errar porque nos conhece. Mas como ele conhece a nossa essência, ele sabe que cada um de nós, alguns demorarão mais, outros menos, todos nós entraremos no caminho certo. E chegaremos de novo até ele. Conseguiríamos nos ver junto dele. Então, eu diria que para Deus o que mais importa é você, e não o que você faz. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. É interessante porque o que nós fazemos tem consequências, mas o que importa, na verdade, somos nós. Entendi. Obrigado. E aí, para finalizar, vou colocar aqui de uma forma que talvez ninguém nunca tenha feito. Todos nós sempre nos colocamos essa parábola como o Pai é Deus, nós somos os filhos. Só que, por diversas vezes, nós estamos na posição do Pai. Não estamos? E temos que também avaliar isso. Por quê? O objetivo de todo o nosso crescimento e a nossa evolução é chegarmos de volta, né, ao nosso nível maior de conhecimento moral, né, alcançarmos, né, não vou dizer alcançarmos a nossa essência, porque ela existe dentro de nós, mas nós conseguimos trabalhar essa nossa essência para alcançarmos o nosso nível moral máximo, certo? Então, cada um de nós, não vou dizer que chegaremos a Deus, a ser Deus, porque na verdade, né, não entendemos como isso vai funcionar porque estamos longe disso, mas cada um de nós voltará a ser parte mais integrante dele. Então, nós também temos que pensar nessa posição. Porque muitas vezes nós estamos na posição do pai. Aquele que muitas vezes tem que, com o coração apertado, dizer, toma, vai. Mesmo sabendo que seu filho, seu irmão, seu amigo, que ele pode cometer equívocos. Mas você, por respeito ao livre-arbítrio, tem que deixar, vai, pode ir. Se precisar, pode voltar que eu tô aqui. Isso talvez seja a posição mais difícil. A posição do pai é a posição mais difícil dos três. Que é aquele que conhece e sabe das possibilidades que aquele filho vai enfrentar e mesmo assim, respeitando o livre-arbítrio e por amá-lo, diz, vai. Isso é muito difícil de se fazer quando nós temos pessoas que amamos. Quando as pessoas querem adentrar um caminho que, no seu entendimento, não é o ideal, mas você tem que, muitas vezes, dizer, vai. Por quê? Porque você não pode prender ninguém do seu lado. Você até consegue por um tempo, né? Usando algumas artimanhas, até consegue por um tempo, mas ninguém é de ninguém, ninguém pertence a ninguém. O amor que você sente deveria fazer você deixar ele ir. E estar disposto a recebê-lo de braços abertos quando ele voltar. Fazendo festa quando ele voltar. E nós fazemos isso? Quem nunca, se não falou, a língua coçou para falar, eu te avisei. Não é? Eu te avisei que isso ia acontecer. E aí eu queria que vocês pensassem, imagina essa parábola do filho pródigo. Esse filho que sofreu, passou fome. Vocês imaginam se o pai, na hora que o filho chega, o pai vira e fala, eu te avisei? Vocês acham mesmo que seria de valia e de crescimento para ele? Ou será que o que realmente importa é ele falar assim, que bom que você voltou. Que bom que você aprendeu.
As coisas poderiam ser diferentes? Poderiam, mas o que importa é o que está acontecendo agora. Então, eu quero que vocês, depois, à noite, quando forem dormir, também reflitam sobre estar na posição do pai. E não só para aqueles que são pais e mães aqui. Porque muitas vezes você tem que fazer isso com maridos, esposas, amigos, irmãos. Você quer manter a pessoa do seu lado e a pessoa quer ir embora. Você quer que a pessoa siga um caminho e ela quer seguir o outro. E você tem que muitas vezes trabalhar essa posição desse pai do filho pródigo para dizer, vai, e se precisar, eu estou aqui. É uma posição extremamente difícil. E conseguir fazer o que esse pai fez, conseguir fazer o que Deus faz conosco, é extremamente difícil. E eu espero que um dia todos nós consigamos. Mas nós precisamos começar a praticar, já que não conseguimos ainda fazer. Então, na verdade, eu diria que nós podemos ocupar as 3 posições. Se não todas, né? Porque tem outros personagens aí que muitas vezes nós ocupamos também. O cidadão que deu emprego para aquele que passava fome, para que ele pudesse ter um recurso. Todos os personagens somos todos nós. Cada momento da nossa vida, nós estamos um indivíduo. E o somatório disso tudo é quem nós somos. Então, essas 5 parábolas que nós conversamos até hoje, todas elas encaixam na nossa vida. Todos os personagens dessa parábola encaixam na nossa vida. Basta que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E aprender com cada um desses ensinamentos, tentando compreender. O que eu posso fazer para me tornar melhor depois disso que eu ouvi? É tentar, na próxima vez que você estiver agindo como o irmão mais velho, julgando o outro que errou, você fala assim, opa, eu vou tentar fazer diferente. Da próxima vez que você estiver colocando a mochilinha nas costas para abandonar o pai, você parar para pensar e, opa, eu posso fazer diferente. Então, toda essa nossa conversa serve para isso. Não para que amanhã todos aqui estejam andando perfeitamente, porque isso é impossível. Nós ainda estamos aprendendo. Então, não saiam de uma palestra sobre perdão achando que vão perdoar todo mundo. Não saiam de uma palestra sobre paciência achando que vão ser pacientes com todo mundo. Não saiam de uma conversa sobre o filho pródigo achando que vão, não julgar, não se afastar do pai, porque nós ainda vamos fazer isso algumas vezes porque estamos em aperfeiçoamento. Mas essa conversa nos permite nos flagrar quando estamos fazendo isso e tentar fazer diferente. Então, que vocês possam, no dia a dia de vocês, se flagrarem como um filho mais novo, como um filho mais velho, como pai, como um cidadão que ajuda aquele passando fome. E possam aprender sempre. Sem julgar, sem condenar, sem se culpar. Porque, no fim das contas, esse era o objetivo de Jesus com essa e todas as outras palavras. Tudo bem? Apoio, moderador. Querem colocar alguma coisa? Não? Posso encerrar? Fazer uma oração, então, para que a gente possa encerrar essa noite maravilhosa que a gente teve. Mestre Jesus, eu agradeço imensamente por mais uma vez ter a oportunidade de conversar a respeito dos ensinamentos que trouxe até nós. Ainda, depois de tanto tempo, estamos aprendendo. E digo isso não com pesar, digo isso com felicidade, porque estamos aprendendo. Não paramos, não desistimos, estamos aprendendo. Obrigada, mestre, por sempre estar ao nosso lado. Que assim seja.